Olá a todos, boa tarde. Ok. Olá Sofia, já te ouvi. Olá, como estão? Olá, David. Agora já falamos muito, mas presencialmente, ainda que de forma virtual. Sim, E boa tarde também a todos os espectadores, que neste momento já são quase 75. E também temos que dar aqui uma nota que, de certa forma, estamos a competir com o nosso primeiro-ministro, que está a fazer neste momento uma conferência de imprensa, e certamente a dar orientações para o país, destes momentos de incerteza que vivemos e deste fim de semana que obriga a uma nova confinamento e que vai nos criar ainda mais ansiedade sobre aquilo que é o desconfinamento. E isto para começava a fazer apenas aqui também um apanhado daquilo que têm sido os meus debates e a quem me tem seguido, apenas para dar aqui também uma desculpa que o meu último debate, infelizmente, não foi possível gravar por problemas técnicos. Eu tenho feito isto de uma forma amadora, tento fazer o melhor que posso e fiquei com muita pena porque julgo que foi um debate que correu muito bem e já para precaver isso, este debate felizmente está também a gravar. Também me foi pedido que tentasse partilhar isto ao vivo pelo Facebook, eu estou exatamente a tentar fazê-lo agora, por isso eu não sei se isto vai ser possível ou não, mas eu gostava de certa forma estou a tentar e por isso enquanto estamos aqui nesta lógica quase de começar, de arranque, estou exatamente a tentar agora. Gostava também de vos dizer a todos que, que, me, que me têm seguido que os documentos que nós hoje vamos passar nesta sessão vão ficar disponíveis no meu website. E nesse sentido, julgo que o modelo de hoje é um bocadinho diferente. Nós vamos começar com umas apresentações do David e depois da Sofia, brevemente, dão quase nota de introdução ao tema, numa lógica de webinar debate, e depois, seguramente, vamos voltar àquilo que é o mais importante, o debate entre todos, pedir também a participação a quem quiser expor e colocar as suas perguntas, e apenas dizer que, obviamente, tentarei dar voz a quem for possível. Tenho autorização por parte dos nossos oradores para me prolongar um bocadinho no tempo, sem ser um abusador, mas eu gostava apenas de começar por apresentar os dos oradores desta tarde. Começo pela Sofia, a Sofia é enfermeira aqui do Porto, é gestora de risco clínico num hospital privado, é também formadora e tem um curso de qualidade e segurança, entre muitos, obviamente, do doente na Escola de Saúde Pública, na Escola Nacional de Saúde Pública. E eu agradeço desde já, Sofia. A nossa ligação vem por uma colega, foi ela que me falou em ti, e eu agradeço desde já a disponibilidade à Célia Coutinho Alves por nos ter posto em contacto. Por isso, passando também o David Pérez, que de certa forma vem enriquecer também o nosso debate. Fico muito contente porque daquilo que fui apercebendo durante estes dias, o David tem um currículo e um crescimento e uma experiência muito interessante. É licenciado em microbiologia, pós-graduado em infecção cruzada, relacionado com os cuidados de saúde, e é médico interno de saúde pública, e é um profissional neste momento responsável pelo consulta de infecção na unidade local de saúde de Matosinhos, neste caso no Hospital Pedro Espana. E tenho certeza que este tema que nos traz hoje, que é o Covid-19 e o impacto da infecção cruzada na consultório de medicina dentária, é para já e para todos nós, médicos dentistas, um tema que traz muitas preocupações, traz muitas incertezas, mas de certa forma o Covid traz-nos isso tudo, traz-nos um tempo de lidarmos com umas grandes incertezas do ponto de vista económico, do ponto de vista social e do ponto de vista médico, muito interessante. O David não, a Sofia partilhou há pouco um artigo muito interessante sobre as incertezas médicas, que nos leva a refletir. Gostei também, eu vou pô-lo, com a tua autorização, no meu website, aquilo que são também as incertezas, quer médicas, quer dos políticos.
E eu julgo que esse é um ponto interessante, porque é um período que vivemos com dúvidas, onde pedimos protocolos, onde pedimos com toda a certeza aquilo que são as nossas orientações, e nós neste momento estamos um bocadinho nessa situação. Precisamos de validação científica, precisamos de orientações, e neste sentido eu julgo que os meus debates são, acima de tudo, debate para podermos discutir pontos de vista, para tentarmos, com a experiência de uns que neste caso têm provas dadas na matéria, podermos, de certa forma, trazer mais esclarecimento público. O que nós combinamos é o que vamos seguir. O David começa com uma apresentação de 10 minutos, depois a Sofia dá-lhe seguimento e, de certa forma, vamos depois levantar aquilo que são os nossos pressupostos e as nossas perguntas para lançarmos o debate. Por isso, David, o palco é teu e até já. Obrigado. David, estás sem som? Não te ouvimos. Não? Isto é daquelas coisas que testamos tudo, verdadeiramente. E agora ouvem? Agora ouvimos muito bem. Agora ouvem, ok. Mas agora não ouço eu. Mas não és tu? Bem, eu vou... Se quiseres, vamos comunicando aqui pelo chat. Já estou a ouvir, já estou a ouvir. Bem, perfeito. Ok, excelente. David, só uma nota. Para partilhares a tua apresentação, tens que fazer aí o compartilhar tela. Certo. Está bem? Ok. Podes dar cima. Eu acabei de... desativar. Mas o anfitrião desativou o compartilhamento de tela. Miguel, podes permitir-me, só favor? Tenho que te tornar anfitrião. Eu julgo que é isso. E tu vais ter que, de certa forma, vais ter depois que me tornar a colocar como anfitrião. Está bem? Vamos ver se eu deixo, Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu vou tentar ser sucinto, apesar dos 50 slides. Bom, isto era o que eu iria falar. Iria só dar um breve lamiré das precauções básicas, que eu creio que a enfermeira Sofia vai depois falar um pouco mais sobre isso. Um breve enquadramento também do enquadramento epidemiológico. Boas práticas, depois, segundo o participante, segundo a área de risco, medidas gerais para controle ambiental e depois também não vou entrar muito na questão da formação dos profissionais, porque creio que também já foi abordado, e um breve slide também de conclusão, está bem? Pronto, portanto, a Federação dos Médicos Dentistas tem já medidas de controle de infecção básicas, mas eu não vou, de facto, entrar nisto porque a enfermeira Sofia irá falar. Irá falar também das precauções básicas previstas também pelo CDC, e este documento, se não me engano, é de 2016. Pronto, então, a nível da epidemiologia do SARS, um documento do ECDC que foi publicado há poucos dias, portanto sabemos que de facto a Covid é a doença provocada pelo SARS, a fonte suspeita-se sejam pangolins, vocês veem aí uma imagem, um bicho bem atípico, não é? O número de infecção básico seja 3,87, isto é, uma pessoa infectará cerca de 3,9 pessoas. O período de transmissibilidade pensa-se que será 2 dias antes do início de sintomas até 14 dias após o início. Período de incubação 2 a 14 dias. Está documentado o estado de infectado assintomático e está documentado também a co-infecção com outros vírus. Foi detectado em numerosos líquidos biológicos, fezes, sangue, líquor, saliva, naso e orofaringe, claro. Havia transmissão de pessoa para pessoa, através de gotículas, e no caso de partículas, em procedimentos geradores de aerossóis, e vamos falar disso depois um bocadinho. Pronto, a situação epidemiológica em Portugal também, vocês têm acompanhado na comunicação social, não é? Continua a crescer, digamos assim, não é? E, portanto, estamos à procura e estamos à espera que surja o tal Planalto prometido. Existe um plano nacional de preparação, constituído por vários componentes-chave. Se vocês tiverem curiosidade, podem depois consultar no link, os meus slides vão estar disponíveis. E então, neste plano nacional, nós temos de facto várias fases de preparação e resposta e estamos na fase mais crítica, a fase de mitigação assinalada à vermelha, ok?
Pronto, então, boas práticas segundo o participante. Devo-vos dizer que, dia 27, há 3 dias atrás, o grupo Covid-MD publicou uma série de recomendações relativamente, portanto, para a medicina dentária, e algumas destes itens constam no documento, nesse documento, não é? Que creio que já está disponível. E, portanto, basicamente, o risco na medicina dentária tem a ver, primeiro, com o perigo da formação de aerossóis durante certos procedimentos, períodos relativamente longos de tratamento, as limitações, obviamente, do equipamento de proteção individual e, claro, a questão do período de incubação e nos casos assintomáticos, como eu já referi. A possibilidade de gotículas e salpicos e, no caso dos tais PGAs, procedimentos geradores de aerossóis, também a possibilidade de aerossóis, não é? De partículas. Este é um slide que resume um bocadinho as vias de transmissão. Portanto, os PGAs, procedimentos geradores de aerossóis, não é? É através de partículas, são emanadas para o ar e, portanto, como são inferiores a 5 micrómetros, têm a capacidade de se manter no ar durante longos períodos de tempo. Isto, de facto, lança vários desafios. As gotículas, quando são gotículas, são, portanto, gotículas têm um tamanho superior a 5 micrómetros e, uma vez emanados, acabam por, as forças gravitacionais acabam por fazer com que elas caiam e, portanto, considera-se um raio de 1 a 2 metros a partir da fonte. E depois, claro, através do equipamento e o ambiente contaminado através de um contacto indireto. Devo-vos alertar também que a DGS vai, se não será amanhã, será daqui a 2 ou 3 dias, vai haver um guia específico para o retorno ao trabalho, com algumas recomendações. Esta é uma versão draft, mas vai estar disponível no site da DGS. Boas práticas para o empregador. O empregador, de facto, e se calhar estou aqui na presença de muitos médicos dentistas que são empregadores, vocês têm a responsabilidade, de facto, de estar atualizados relativamente a esta questão, não é? De ter elementos dedicados para responder a possíveis desafios e, obviamente, para tentar, na medida do possível, dar condições para o cumprimento das medidas de distanciamento físico, etiqueta respiratória e higiene respiratória. De facto, são 3 medidas muito importantes de saúde pública neste momento. Estes 2 links, que são links onde há bastante informação a este nível. Também, a nível europeu, existem orientações como voltar ao local de trabalho, que também está disponível neste link aqui. A nível dos colaboradores, obviamente, cumprir as medidas preconizadas, a nível da higiene das mãos, etiqueta respiratória, controle ambiental, utilizar adequadamente o EPI, também participar ativamente no processo de melhoria de resposta à Covid e a proibição também do uso de adornos e a avaliação de temperatura 2 vezes por dia. E, claro, se tiver sinais ou sintomas suspeitos, não ir trabalhar e ligar para a linha SMS 24. Os clientes também deverão ter certos procedimentos, a higienização das mãos, o distanciamento físico, a utilização de uma máscara, evitarem tocar em superfícies, não virem acompanhados na medida do possível e, obviamente, dar preferência a pagamentos que não impliquem contacto físico. A nível de áreas de risco, ora bem, atendimento administrativo, a promover as marcações não presenciais, minimizar o número de doentes da sala de espera, sempre tendo esta questão dos 2 metros entre doentes, disponibilização de SABAs, soluções antissépticas de base alcoólica, a colocação de barreiras físicas, escudos acrílicos no atendimento administrativo e, obviamente, a descontaminação frequente das superfícies muito manipuladas. E, obviamente, assegurar uma ventilação e uma renovação frequente do ar, mínimo de 6 por hora. Sala de espera, mais uma vez, SABA, as cadeiras dispostas de modo a que garantam os 2 metros entre pessoas, não colocar revistas ou outros objetos muito manipulados, se a área pediátrica não colocar brinquedos que não possam ser descontaminados e estes devem ser descontaminados entre utentes. A nível de instalações sanitárias deverá existir, sem dúvida, condições para a lavagem das mãos com água e sabão e a secagem deverá ser feita com papéis descartáveis, nunca toalhas ou secadores de mãos. Deverá existir um plano de higienização e eu vou falar depois aqui um bocadinho sobre isso. Consultórios médicos. Limitar o número de pessoas na sala. As pessoas presentes devem ter um EPI adequado e daqui a bocadinho vamos falar também sobre isso. Reduzir ao essencial o equipamento presente na sala e aquele que não pode ser retirado da sala deverá ser protegido. Ter um ponto de água também, com torneira tipo hospitalar, sabão líquido e toalhetes descartáveis, assim como uma SABA.
garantir uma aspiração cirúrgica eficiente, evitando a formação de aerossóis, e purgar os instrumentos rotatórios 20 a 30 segundos entre consultas, ok? No início do dia, 1 minuto. Proteger os equipamentos, então, que não podem ser retirados, descontaminação das superfícies mais manipuladas entre doentes, descontaminar também a cadeira entre utilizações. O consultório médico, como é uma área de maior risco, o ideal era mesmo ter uma ventilação onde houvesse 6 a 12 renovações de ar por hora. Idealmente deveria estar em pressão negativa. Copas vestiários e identificar a capacidade máxima de profissionais. São zonas de descanso, portanto as pessoas normalmente tendem a relaxar nessas zonas. É preciso cuidar e definir, ok, neste vestiário só podem estar 2 pessoas ao mesmo tempo. E, se necessário, desfazer horários de modo a evitar, de facto, que essa capacidade seja excedida. Mais uma vez, a questão da descontaminação e da ventilação, no mínimo 6 por hora. Medidas gerais para controle ambiental, e aqui, se calhar, gostava de focar-me um bocadinho nisto. Portanto, de uma maneira geral, as clínicas de medicina dentária deverão assegurar uma ventilação e renovação frequente de ar com o mínimo de 6 por hora. O ar-condicionado não deverá estar em modo de recirculação, mas de extração, e deverá ser sujeito a uma manutenção adequada. A nível hospitalar, nós consideramos, na prevenção da disseminação por via aérea, que as salas deverão estar com pressão negativa, 6 a 12 renovações por hora, e a exaustão através de filtros EPA, filtros de alta eficiência. Um estudo referido por COIA em 2013 diz que por cada renovação de ar, a contaminação é reduzida em 63%. Isto significa que ao fim de 5 renovações de ar, praticamente a contaminação da via aérea desapareceu. Deixo-vos aqui alguns links de equipamentos que existem no mercado. São equipamentos mais ou menos portáteis que fazem não só uma extração, mas também uma filtração através de filtros EPA. Esta é uma revisão de métodos de descontaminação do Rutal, é um célebre profissional nesta área, e, portanto, vocês creio que já sabem que existe a desinfecção de baixo nível, alto nível e esterilização, e, portanto, deverá haver, para cada tipo de material e de equipamento, deverá haver uma definição desse tipo de nível de criticidade e nível de descontaminação / esterilização. Existem numerosos, e eu aqui coloquei somente 4 empresas, passo a publicidade. Temos uma empresa portuguesa, a AGA, temos a Hartmann, a B. Brown e o Dr. Schumacher. E existem numerosas empresas que têm descontaminantes de superfícies, não só toalhetes descartáveis como de spray. E, portanto, estas soluções são soluções de limpeza e desinfecção, portanto, são de rápida atuação e que são muito práticos, são do ponto de vista de limpeza de descontaminação entre doentes. E, portanto, todas as áreas da clínica deverá haver um plano de higienização. Isso tem que fazer parte do vosso dia-a-dia. E neste plano de higienização tem que haver, primeiro, a descrição da superfície e equipamento a descontaminar, a frequência de descontaminação, o produto a utilizar e a respectiva concentração e diluição, quem o faz e quem supervisiona. E depois deverá haver uma grelha de registro para a rastreabilidade do processo. Isto é um artigo também de revisão de 2019, onde a nível de descontaminação de superfícies nas clínicas. E, portanto, ele aqui separa um bocadinho naquilo que é descontaminável e que, portanto, pode ser descontaminável e está assinalado com as setas brancas, pode ser descontaminável com aquelas soluções rápidas, que normalmente são à base de álcool, amonas quaternárias ou hipoclorito, e outras zonas que, pela maior criticidade ou por poderem ser protegidas, devem ser protegidas então e estão aqui a ver o bocal do aparelho de raio-x. Devem ser protegidas, portanto, com um plástico ou algo parecido, não é? Aqui, mais uma vez, vêm, por exemplo, os teclados, preferencialmente deverão estar protegidos também, não é? A cadeira pode ser descontaminada, já o foco deverá ser, ou o braço do foco da luz deverá ser protegido também. Portanto, este artigo é interessante sob esse ponto de vista de ideias, o que é que deve ser protegido e o que é que pode e deve ser descontaminado entre doentes. Ok, gestão de resíduos, todos nós sabemos que também deverá haver um plano de gestão de resíduos, não vou entrar muito por aqui, mas pronto, deverá haver então a questão dos sacos, devem só ir até 2/3 da sua capacidade, devem ser depois encerrados,
devem ser descontaminados com uma solução de hipoclorito e depois, então, colocados numa zona arejada e não de acesso fácil, digamos assim. A gestão dos uniformes também, a lavagem, preferencialmente esta lavagem deveria ser feita deveria ser feita nas clínicas e portanto, deveria ser lavado pelo menos a 60 graus. Quando isso não é possível, têm de ser sempre transportados e acondicionados num saco de plástico fechado e tratados à parte restante de roupa. A formação dos profissionais. Ora bem, portanto, a formação dos profissionais é importante relativamente à higiene das mãos, a etiqueta respiratória, a utilização da EPI, que não vou focar aqui, porque já foi focado no outro webinar, o processamento do equipamento clínico, a gestão de fardas, controle ambiental, ok? E vamos falar, pronto, a higiene das mãos, sem dúvida, não é? A questão de completamente proibição da utilização de adornos, a questão também de proibição de unhas artificiais, géis e afins, é completamente proibido. E isto é muito importante nós passarmos essa mensagem aos profissionais, porque hoje em dia encontramos muito isso. Vocês veem aqui uma imagem muito simpática dos 5 momentos aplicados à medicina dentária, não é? E que eu creio que também já foi abordado. E a questão também da etiqueta respiratória, nós como profissionais e como cidadãos devemos saber. A questão também da proteção facial, só realçar a questão das diferenças entre máscaras e respiradores. Gostava de ter mais tempo, mas não tenho tempo, mas pronto, há uma grande diferença. Uma máscara é um dispositivo médico, o respirador é um equipamento de proteção individual, são utilizados com fins completamente diferentes e, portanto, eles podem ser usados para proteção, eles têm todos proteção bidirecional, enquanto um respirador é usado para proteção relativamente àquelas partículas que eu vos referi no início, os tais aerossóis projetados que são inferiores a 5 micrómetros, enquanto que as máscaras protegem a pessoa também de apanhar com salpicos e que são superiores a 5 micrómetros, não é? Que eu referi no início, não é? As máscaras também podem ser usadas para evitar que o foco transmita essas gotículas para o ambiente ou para outras pessoas. A questão é muito importante saber como colocar e como usar corretamente as máscaras e os respiradores, ok? A questão de não tocar nas máscaras enquanto elas estão colocadas, se isso acontecer, higienizar as mãos. Elas podem ser usadas até 8 horas, no entanto, recomenda-se que seja até 6 horas, ok? Se a máscara estiver danificada ou úmida, deverá ser rejeitada e colocada uma nova após as mãos higienizadas, ok? Quando, ao retirar, devemos sempre retirar pelos elásticos e pelos atilhos, ok? Nunca pela parte frontal, que está contaminada. Pronto, isto aqui é naquele documento que eu vos referi do grupo Covid-19 Medicina Dentária, que saiu há 3 dias atrás, em que então eles definem muito bem o que é o risco baixo, risco moderado, risco alto e muito alto. E consoante isto, eles definem que tipo de EPI é que devem usar. Por exemplo, aqui nas zonas de descanso ou em zonas seguras, de risco baixo, as pessoas deverão utilizar uma máscara cirúrgica ou distanciamento social. Se estiverem sozinhas numa zona de descanso, não precisam usar, obviamente, máscara cirúrgica, não é? Se já estiverem num risco moderado, deverão usar uma máscara cirúrgica, mas uma máscara 2R. Eu não falei porque não tenho tempo, mas as máscaras 2R estão aqui, estão a ver ali em cima. 2R são aquelas que são resistentes a fluidos, ok? E, portanto estão a ver ali a azul, a 2R, ok? Pronto. Pronto, a nível das zonas de alto risco, são as salas os consultórios médicos, as salas de tratamento, aí nas zonas de tratamento sem os tais PGAs, os procedimentos geradores de aerossóis, recomenda-se então a utilização de um respirador, não é uma máscara, é um respirador, classe P2. No entanto, quando há os tais PGAs, recomenda-se que esse respirador até possa ser um F3, um P3, ok? Pronto, e a DGS define o que são procedimentos geradores de aerossóis. Curiosamente, nesta norma da DGS, é uma norma transversal, não especifica claramente a questão a nível da medicina dentária, mas eu fui à procura e encontrei aqui num artigo já um pouco antigo o que é que se pode ser definido como PGAs na medicina dentária. A ponta de ultrassons, o polimento com jato de bicarbonato e o jato de água são procedimentos que geram muitos aerossóis. Já a utilização de turbina já produzem menos e pode ser minimizado, não é?
e a microabrasão ainda não se sabe muito bem, e portanto está ali meio interrogado, ok? Portanto isto poderá ser aquilo que são PGAs aplicados à medicina dentária. E portanto, eu estou quase a terminar, só para sistematizar as ideias, portanto, na minimização no risco dos PGAs, e vocês, de certeza absoluta que na vossa prática clínica os realizam muitas vezes, temos o primeiro nível, que é o controle de foco, não é? Que é o doente. Se nós, ao fazermos a marcação das consultas, fizermos um inquérito epidemiológico, não é? Se tem sintomas, se teve contacto com algum caso, se conhece algum caso, nananana, é o controle de foco. Não é? Segundo nível é a utilização de EPI, não é? E portanto aqui vou utilizar uma máscara, vou utilizar o respirador, vou utilizar e portanto só estou a falar aqui da proteção respiratória, mas naquele documento que eu referi também fala da questão do resto dos EPIs, como batas impermeáveis, luvas e até proteção do cabelo e cobre-botas. O terceiro nível é ter uma aspiração eficaz para controlar também a disseminação de aerossóis para o ambiente. E claro, no quarto nível temos de facto os sistemas de extração de ar, que se bem se recordam, eu falei disto, que preferencialmente nas salas de tratamento deviam ser 6 a 12 renovações de ar, ou através de uma renovação através de um filtro EPA. Okay? Pronto, e portanto, lembram-se deste slide no início? Então, a nível de EPI, para nós nos protegermos de PGAs, utilizamos então um respirador P2. Para nos protegermos de gotículas, utilizamos uma máscara cirúrgica. E vocês veem que a máscara cirúrgica está do lado do doente também. E, portanto, porque, obviamente, que o doente durante o tratamento não pode ter uma máscara cirúrgica, tem que estar de boca aberta, não é? Mas pronto, aqui minimizaria a formação, a emanação de gotículas. E, por fim, uma boa descontaminação do equipamento e ambiente em risco, ok? Estou mesmo a acabar, Miguel, estou mesmo a acabar, é o último slide. Perante isto, é importante, de facto, haver a formação dos profissionais relativamente aos procedimentos internos, relativamente a procedimentos básicos de controle da infecção, como os planos de higienização, não é? Como o controle ambiental. A questão da adaptação da estrutura física das clínicas às medidas de distanciamento social, etiqueta respiratória e higiene das mãos, ok? E também a questão da minimização da transmissão de gotícula, contacto e partícula através daquelas medidas que eu vos referi. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, David. Fizeste bem em passar, eu sei que fizeste aqui um esforço em debitar informação, não é fácil, mas eu tinha-te dito que o tema do nosso debate normalmente é não tão expositivo, mas mais de discussão, e vamos valorizar isso. Apenas para esclarecer aos participantes, já me mandaram mensagens, as apresentações vão ficar disponíveis no website. E daí ser mais didático, mais pedagógico, poderem consultar com mais calma, leitura bibliográfica. Gostava só também de dar aqui um esclarecimento, que nos nossos participantes estão a ouvir, os principais responsáveis deste grupo do Covid Medicina Dentária 19, já tiveram alguns deles possibilidade de participar e outros vão participar hoje aqui também, vão dar aqui um contributo, que foi um trabalho excelente, e que de certa forma tem sido uma luz ao fundo do túnel para muitos de nós médicos dentistas. Eu sei que nós estamos muito preocupados com muitas incertezas relativamente àquilo que é a contaminação dos nossos consultórios, nomeadamente naquilo que é a contaminação do ar, se ela existe, se não existe. Essa é uma das perguntas ao nosso debate, mas não vou lançá-la já porque a Sofia vai nos dar aqui também um pouquinho da sua noção. Eu não sei se tu, David, podes passar como orador ou anfitriã a Sofia. Acho que tens de clicar nos 3 pontinhos que está no ecrã da Sofia e torná-la anfitriã, está bem? Os 3 pontinhos só diz ao vivo em Facebook, ao vivo no Workplace, ao vivo no YouTube. Eu estava aqui à procura. Então vai, se fizeres favor, onde diz participantes e onde está palestrantes, pões em cima da Sofia mais. Muito bem. E acho que tem aí qualquer coisa a dizer anfitriã, não é? Perfeito, é mesmo isso. Obrigado. Já está. Sofia, agora a partir de agora o palco é teu. Pedia também sucinto, porque certo. Um debate. Eu sei que houve aqui uma pequena confusão com a preparação do David e relativamente era uma lógica mais expositiva, mas a ideia de lançarmos o debate, temos quase 160 pessoas na sala e é importante lançarmos esse debate, está bem?
Ok, pronto. Conseguem ver, desculpem que eu agora não vejo o que é que estou a apresentar. Vamos a ver. Tá? Ok. Está em modelo tela cheia, tela cheia. Isso mesmo. Ok. Então, primeiro, obrigada por este convite e por considerarem que pode ser uma mais-valia esta minha partilha daquilo que tem sido a minha experiência. Eu sou enfermeira então há 18 anos e há mais ou menos 5 fui convidada a lançar-me este desafio de abraçar a área do controle de infecção e da gestão de risco. E digo desafio porque tem sido um privilégio do ponto de vista pessoal e profissional e, portanto, desde então tenho refletido mais um bocadinho nestes processos. Portanto, estive inicialmente na Comissão de Controle de Infecção do hospital e passei agora recentemente para a área da gestão de risco, sendo que um dos riscos dos quais nós gerimos e estamos preocupados, entre muitos outros, é obviamente o risco da infecção cruzada no hospital e, portanto, aquilo que eu pretendia hoje é deixar apenas aqui algumas reflexões sobre aquilo que tem sido a minha experiência e aquilo que pode ser o meu contributo na reflexão sobre a prevenção da infecção. Por isso tinha pensado falar-vos um bocadinho sobre as questões da infecção, como é que nós podemos preveni-la e quais são aquilo que são os desafios para a medicina dentária que eu entendo e que gostava de deixar aqui para a vossa reflexão. Por isso é notório, e o David já o apresentou excelentemente, parabéns David, a natureza das atividades da medicina dentária tem um risco de infecção cruzada para os doentes e para os profissionais. Nós na área do hospital falamos não tanto na infecção cruzada, falamos neste conceito de infecção associada aos cuidados de saúde, que por definição abrange não só os doentes, na sequência dos cuidados e procedimentos, mas também os profissionais de saúde durante o exercício da sua atividade e, portanto, os profissionais podem adquirir doenças profissionais, infecções relacionadas por esta sua exposição de risco acrescido. Portanto, as infecções são um problema de saúde pública à escala global, com custos de vida e económicos muito significativos, e Portugal não estava muito bem na fotografia há uns anos atrás, fruto das condições socioeconómicas, culturais, etc. E, portanto, fez um trabalho excelente a Direção-Geral de Saúde, de há uns anos para cá, e tornou prioritário este campo de ação. Portanto, criou já em 2007 um programa de prevenção de controle de infecção e resistência aos antimicrobianos, que tem 3 grandes pilares. Ele pretende reduzir as infecções associadas aos cuidados de saúde, principalmente por via de diminuição da transmissão dos micro-organismos, pela implementação das precauções básicas de controle de infecção e das precauções baseadas na via de transmissão, são aquelas siglas que eu utilizo, mas também, paralelamente, porque isto vai nos ajudar a reduzir as infecções, reduzir o consumo de antibióticos e as resistências aos antimicrobianos, através de boas práticas de diagnóstico e uso de antibióticos, assim como a diminuição do consumo dos antibióticos. Por isso, focando mais nesta área da diminuição das infecções, a DGS definiu um conjunto de precauções básicas de controle da infecção que são complementadas pelas precauções baseadas na via de transmissão, que nós chamamos PBCIs e PBBTs. Elas estão na base de todos os programas de controle de infecção e consistem em práticas que se aplicam a qualquer paciente, em qualquer situação, independentemente de se tratar de um caso de infecção suspeito, confirmado ou desconhecido. Para nós, o princípio subjacente a estas precauções básicas de controle de infecção é que todo doente está potencialmente colonizado ou infectado com um micro-organismo problema e podem constituir-se reservatório ou fonte da infecção. Por isso, estas precauções fazem sentido porque, e isto nós todos temos ouvido falar muito aplicado ao Covid, mas não só ao Covid se aplica, nós podemos estar colonizados com MRSAs, KPCs e não demonstrar sintomatologia e quer os profissionais, quer os doentes podem ser colocados em risco através do contacto com pessoas contaminadas ou colonizadas com esses agentes infecciosos, ou estes podem estar presentes no ambiente, nas superfícies e no equipamento e constituírem assim uma fonte para a ocorrência da infecção. Olhando para a cadeia epidemiológica, cada um destes componentes da cadeia epidemiológica pode então ser, chamemos assim, barrado pela implementação de um conjunto de medidas
adicionais, cada uma delas com igual importância, porque se forem falhando cada uma delas em um destes pilares, a infecção vai acabar por acontecer. E, portanto, nós temos medidas para os reservatórios, que são medidas ao nível ambiental, ao nível da descontaminação dos dispositivos médicos, ao nível da saúde ocupacional e, por exemplo, da importância da automonitorização de sintomas, cada um de nós, profissional de saúde, ao nível da porta de saída, que se justifica pela utilização e uso racional dos equipamentos de proteção individual ajustados ao risco, o tratamento de resíduos, o tratamento adequado da roupa, a etiqueta respiratória, pressupondo que cada uma das vias de transmissão admissíveis para a transmissão de micro-organismos, nós podemos implementar medidas de isolamento de contacto, de gotícula ou de partícula, ou ainda ir mais à frente um bocadinho e fazer isolamentos protetores para os doentes imunodeprimidos. E, portanto, para cada uma destes componentes da cadeia epidemiológica, nós temos um conjunto de implementação de estratégias para sinergicamente conseguir prevenir a ocorrência da infecção. Por isso, estas precauções ajudam a prevenir e controlar a transmissão. Este cartaz já o devem ter visto, mas basicamente são aquilo que, e curiosamente calharam 10, que são os 10 mandamentos do controle da infecção. Elas pretendem prevenir a infecção entre doentes, do doente para profissional e vice-versa, e também de profissionais entre profissionais. E versam desde as questões da colocação e isolamento de doentes e a avaliação do risco individual, que é o que nós já fazemos hoje em dia em contexto de pandemia Covid, que é fazermos este rastreio para tentar identificar quais são aqueles doentes que podem ter um risco acrescido de doença e colocá-los, ou não fazer tratamento, ou colocá-los em circuitos dedicados a doentes Covid. Depois a questão da higiene das mãos está mais do que batida e a sua importância, assim como a etiqueta respiratória, o uso adequado de EPIs, a descontaminação do material e equipamento, quer clínico, quer não clínico, as questões do controle ambiental, que incluem a limpeza das superfícies, o controle da qualidade da água, do controle da qualidade do ar, o plano de manutenção e controle da higienização das superfícies, dos equipamentos, planos de prevenção e controle quando há obras, os planos de prevenção das pragas, incluem também o manuseamento seguro da roupa, por onde elas circulam, como é que são manipuladas, como é que são acondicionadas, como é que são higienizadas. E o mesmo se aplicam também à recolha segura de resíduos, como é que eles são triados, acondicionados. Introduzem aqui uma importante precaução que tem a ver com as precauções, as práticas seguras na preparação e administração de injetáveis. Foram encontradas falhas nestes processos com utilização de reutilização de material e com isso aumentar o risco de infecção para os doentes. E depois a exposição aos agentes antimicrobianos no local de trabalho. Portanto, esta exposição de risco implica medidas do âmbito da saúde ocupacional para os colaboradores. Por isso, a evidência o que demonstra é que a implementação destas precauções básicas é uma estratégia primária de eficácia comprovada para minimizar o risco e, por outro lado, o CDC o que vai dizer é que a falta de adesão a estes estándares estabelecidos vai culminar com eventos adversos naquilo que é o resultado e os ganhos em saúde serão claramente prejudicados. Por isso, a nossa Direção-Geral de Saúde adotou este caminho em 2014 e definiu uma estratégia multimodal para a implementação destas precauções básicas, com vista a prevenir e a controlá-las quando elas acontecerem. Define um conjunto de fases, nomeadamente em cada local, em cada instituição de saúde, haver uma nomeação de uma pessoa que é responsável por esta campanha, que é responsável por fazer uma avaliação de risco organizacional e um diagnóstico de situação, depois dinamizar a formação e treino nestas precauções básicas de controle de infecção, ser responsável pela sua implementação, assim como a sua monitorização e avaliação. E anualmente são publicados estes relatórios, estão disponíveis, depois podem consultar, os relatórios destas auditorias às precauções básicas de controle de infecção, atualmente nos hospitais e centros de saúde, por todo o país, e tem sido crescente o número de organizações que têm aderido a esta campanha lançada e este desafio lançado pela Direção-Geral de Saúde. E agora surge aqui esta questão, e então como é que nós podemos adaptar isto à medicina dentária? Este grupo que o David falou e também já trabalhou,
já definiu aqui um conjunto de estratégias que se enquadram em cada uma destas 10 precauções básicas de controle da infecção porque tem em conta esta cadeia epidemiológica de transmissão da infecção adequada a este contexto. Portanto, eu não vou repetir, mas efetivamente aquilo que o CDC diz é que há documentação, há evidência de transmissão de infecção cruzada, não se consegue exatamente perceber e fazer este link com a causa direta, qual foi a medida que falhou para ocorrer a infecção, mas há relatos de, por exemplo, más práticas na segurança dos injetáveis, na esterilização das peças de mão ou no controlo do processo de esterilização, na monitorização do processo da esterilização. Por isso, recomendam muito o treino, a educação, a formação para perceberem estes fundamentos das precauções básicas de controle da infecção e sugerem que a prevenção da infecção seja uma prioridade. O hashtag fui eu que coloquei, mas o tema é este Safe Care in Dental Settings e o CDC já foi um bocadinho mais à frente, começou em 2013 a falar sobre isto e teve esta atualização em 2016 em que basicamente ele emana um conjunto de precauções básicas de controle da infecção e de recomendações aplicadas aos consultórios de medicina dentária e que reafirmam o papel básico, não porque ser menor, mas porque está na fundação, ou seja, a partir daqui é que nós podemos estar em segurança para tudo o resto, para a transmissão da infecção com a adoção destas práticas. Engloba aqui um conjunto de medidas, ou seja, são as precauções básicas de controle de infecção, que eles chamam Standard Precautions, mas adaptadas a este contexto desta prática, que tem uma natureza própria e muito particular, em alguns momentos, porque diferente, quer em termos de técnicas, quer em termos de equipamentos utilizados, e portanto tem aqui um recurso muito, muito bom para poder ser utilizado para a definição de procedimentos. Recomendam também estas avaliações de risco periódicas, de maneira a conseguirmos perceber onde é que nós estamos a falhar e que mudanças é que temos que fazer em cada uma das nossas estratégias. Por isso, aquilo que eu acho que são os desafios atuais são um bocadinho back to basics, ou seja, voltar àquilo que são as precauções básicas de controle de infecção, adaptá-las ao contexto da medicina dentária e com isso redefinir estruturas, os processos da aplicação destas precauções básicas no contexto da medicina dentária, tal como o CDC fez a partir das recomendações gerais, fez recomendações para o contexto da medicina dentária e portanto, fica aqui o desafio da Ordem dos Médicos Dentistas, Direção-Geral de Saúde, de emanarem esta norma nacional destas precauções básicas ajustadas a este contexto. Depois compete a cada um de vós fazer protocolos locais. Mas primeiro nós precisamos saber fazer o diagnóstico de situação. Como é que funciona o meu sistema de ventilação? Quantas renovações de ar consigo? Portanto, é preciso nós sabermos como é que nós estamos para sabermos para onde vamos e o que é que temos que fazer. Portanto, fazer este diagnóstico de situação é imperativo para podermos definir um plano de ação. Por isso eu sugeria nomearem responsáveis da equipa, um assistente, um médico dentista, ficarem responsáveis por este tema do controle da infecção, desenharem fluxogramas de processos, pegarem nas plantas e redesenharem circuitos por cima delas, mas isto não acontece sem formação, sem supervisão e sem auditoria. É preciso garantir formação já nos currículos de base dos profissionais, nos momentos de admissão, por exemplo, essa é a experiência que nós temos no meu hospital, em que nós fazemos formação, no momento da admissão, uma formação de acolhimento, onde constam procedimentos de controle de infecção e depois formação contínua e regular a toda a equipa. É preciso supervisar e apoiar as práticas. Digo-vos da minha experiência que talvez este seja o desafio maior, mas também com mais sucesso. É preciso estar no terreno e ir falando, discutindo e refletindo sobre aquilo que são as nossas práticas. Também tem sido uma importante estratégia para o impacto destas medidas na prevenção e na redução dos nossos números das infecções, quando nós somos capazes de medir a compliance, como é que nós estamos. Isso faz através de checklists. Estes programas, o CDC também tem checklists que ajudam os profissionais a perceber como é que estão no cumprimento destas recomendações. E com estes dados precisamos discutir e refletir o que é que nós precisamos fazer.
deixo-vos ali uma dica também das questões de investigação, e não muito pouca investigação, que nos permita tomar decisões muito robustas, baseadas em níveis de investigação robustos, não é? Portanto, deixo aqui os desafios para a área, para a academia, poder trabalhar mais um bocadinho nisto. Por fim, o último desafio que eu vos falo, e que tem sido também muito importante, e todos os dias percebo isto, tem a ver com as questões da gestão da mudança. Esta cultura de segurança não se muda de um dia para o outro, não é? E portanto é preciso trabalhá-la de forma consistente e regular ao longo do tempo, com o apoio de liderança. Quem gera as organizações deve dar o exemplo e dar o empowerment necessário ao tema, valorizando de modo a consciencializar e ajudar a esta gestão da mudança. Portanto, aquilo que eu gostava de vos dizer para terminar, que a evidência demonstra este benefício do uso das PBCIs de modo a garantir a segurança dos profissionais e dos doentes naquilo que diz respeito ao controle de infecção. O desafio para a medicina dentária parece centrar-se neste efeito sinérgico do conjunto e carece da redefinição de protocolos que estão a acontecer, como já vimos. Cada uma das organizações fazer diagnóstico da sua situação, fazer um plano de ação e investir na formação, na supervisão, nas auditorias, na gestão da mudança, na liderança, na comunicação. E queria deixar aqui uma nota nos afetos. Nós, neste tempo difícil, quase por vezes ascético, temos que ser capazes de maximizar os afetos que andam longe e precisamos deles para nos ajudar a enfrentar isto com um bocadinho, estes desafios com um bocadinho mais de força. Este é o meu contacto, deixo-vos aqui, portanto vamos agora à discussão. Obrigado, Sofia. Pedia-te, se fosse possível, para me dares a palavra, okay. Tornar-me anfitrião a partir do... Ok, pause participante, para eu poder também dar voz e seguimento àquilo que são os temas. Eu julgo que isto... serviu-nos aqui uma nota de preâmbulo, de introdução ao debate. Eu não costuma ser muito a forma de o fazermos, mas eu acho que foi bom. Fizemos aqui uma resenha sobre muitos temas. Foi focado aqui muito o trabalho árduo do Covid-19, estão aqui muitos dos colegas que participaram nesse trabalho. Há aqui preocupações, e eu acho que acabamos muito bem com a apresentação, porque a Sofia tornou aqui um bocadinho... deu a tónica sobre o ponto de situação relativamente àquilo que é o estado da alma, de redefinir, diagnosticar, validar, preparar as nossas equipas. E eu deixava também aqui dois apelos. O primeiro apelo também às nossas equipas, e eu sei, durante estes dias, que muitas das assistentes dentárias, nossas auxiliares, são cruciais para envolvermos neste processo e elas também terem acesso a estas orientações, a terem a leitura destes documentos. Há muita informação e no meio desta informação torná-la disponível. Eu da minha parte terei o cuidado de introduzir com a gravação deste webinar, deste debate, tudo isso. Fica também o meu apelo para que as assistentes se envolvam. Eu tenho feito isso na minha clínica e estou a preparar cada vez mais estes processos. A comunicação, como tu bem falaste, e quando eu diria, tocaste numa palavra que são os afetos, eu diria que há uma outra palavra que tem a ver com a ponderação. Acho que neste momento nós precisamos ter muita ponderação e diria ainda mais uma questão. Deixo aqui um aviso, um alerta, uma recomendação à minha classe profissional para que façamos uma discussão séria, ponderada sobre este assunto, mas em fóruns próprios. Não criar alarmismos podem ser precipitados, principalmente em meios de comunicação para o público em geral, para a sociedade em geral, e que de certa forma nada trazem e abonam a favor nem da nossa profissão, nem dos nossos serviços e da nossa atividade médica dentária. Não tenho qualquer dúvida que nós, médicos dentistas, vamos estar preparados da melhor forma para, e com o nosso conhecimento, com o nosso know-how, para podermos readaptar e para dar aquilo que é o melhor serviço numa lógica responsável que temos. Eu julgo que já sou, por assim dizer, o anfitrião aqui da sessão, já sou mesmo, e nesse sentido eu dava aqui de início
àquilo que é um bocadinho a nossa discussão. Uma das perguntas, um dos pressupostos, que é polémico, já foi aqui tocado um bocadinho pelo David, tu falaste daquilo que são as precauções básicas de controle de infecção, e aquilo que eu gostava de lançar aqui a debate era sobre precisam ou não os gabinetes de medicina dentária descontaminar o ar. É algo que nos preocupa, é algo que nós somos uma classe já muito sofrida em termos de regulamentação, em termos de legislação, às vezes até peca por excesso de zelo daquilo que vemos, que não se adequa à realidade. Temos algum receio relativamente àquilo que poderá vir aí em termos de aquilo que são os protocolos, as orientações, às vezes de entidades que estão muito distantes da prática do dia-a-dia, da prática clínica. Julgo, tenho sentido, e falo também como clínico, que de certa forma há uma preocupação evidente sobre isso. Eu gostava de dar aqui a voz a uma das pessoas, que é o João Carlos Ramos, que de certa forma ele participou neste Covid-19, é alguém que está também a preparar as suas equipas e que tem lido e discutido muito sobre este assunto, e eu, em conversa com ele particular, preocupa também alguma poeira, que neste caso não sei se é aerossol ou micropartículas ou gotículas, mas que paira no ar, e que eu acho que era importante o João falar. João, estás a ouvir-nos? João Carlos. Miguel? Agora já te ouvimos bem. Ok. Já me ouvem, certo? Muito bem. Ok. Antes de mais, boa tarde. Eu queria começar a cumprimentar o Miguel Pavão pela iniciativa destes webinars pertinentíssimos nesta matéria, e também o David Pérez e a Sofia, intervenientes, mas especialmente todos os nossos colegas que estão a escutar este webinar. Ora bem, sem recurso a um PowerPoint, eu vou tentar estruturar mais ou menos a minha resposta para ver se me consigo fazer entender que não é fácil, nomeadamente porque falamos aqui de algumas questões técnicas, por vezes não são perfeitamente entendíveis por nós, médicos dentistas, nem tem que ser, porque somos profissionais de saúde, não somos engenheiros desta temática. Mas eu queria primeiro fazer um background muito importante, Miguel, que é, eu considero, acho que muitos consideram que, com exceção de alguns serviços hospitalares, como sejam as unidades de cuidados intensivos, os blocos operatórios, nós somos provavelmente a profissão mais bem preparada e com mais experiência prévia para se adaptar, e repito, apenas adaptar-se a esta nova realidade. O que para os outros é quase totalmente novo, para nós, em termos de prevenção da infecção cruzada e biossegurança, é já uma rotina há muitos anos. Portanto, esta é que é a primeira coisa que tem que ser valorizada, é que somos uma classe com preparação prévia, com conhecimentos, e que deve ser ouvida e que devem trabalhar connosco e não para nós. Isso deve ser um trabalho de equipe, isso não tem acontecido nos últimos tempos. Relativamente aqui à questão do ar e aquilo que me perguntas, realmente é uma questão muito polémica, e como tu dizes, e bem, existe aqui alguma poeira, muitas delas, não é poeira, é poluição ambiental, muitas opiniões que param no ar. Eu queria só fazer aqui um contexto no qual os engenheiros abordam esta temática, é que no que diz respeito à qualidade do ar e à proteção individual, normalmente os engenheiros dividem isto em 5 etapas, ou em 5 níveis de controle para isto. O primeiro é controlar a fonte, número 1. Para nós a fonte, em termos de biossegurança, uma das fontes principais é o nosso paciente, e portanto nós já controlamos a fonte quando fazemos um screening, uma história clínica do paciente, quando fazemos um bochecho, quando colocamos o DIC, ou seja, há um controle do potencial, digamos, infeccioso do paciente, feito por nós a montante. Depois, durante os procedimentos operatórios, é fazer uma exaustão direta dos bioaerossóis a partir da fonte, que neste caso é o paciente. Isso nós também já fazemos, porque trabalhamos com aspiração cirúrgica de alto vácuo durante aqueles procedimentos que geram aerossóis. Depois é fazer alguma renovação do ar ambiente. Eu penso que nessa matéria a globalidade dos consultórios também já o faz, de diferentes formas, e isto é uma área muito complexa, e esta sim tem que ser bem estruturada para que resultem normas de orientação específicas para cada realidade do consultório, ou seja, o nosso contexto de consultórios e gabinetes em Portugal é muito diferente, desde grandes clínicas com muitos gabinetes, sistemas complexos da ABAC, a um consultório com um único gabinete e com uma unidade independente de ar-condicionado. Portanto, o que nós temos que fazer para ajudar todos é estudar cada uma dessas situações e preconizar quais são as medidas a implementar para garantir a renovação do ar.
neste aspecto da renovação do ar, eu queria manifestar aqui algum desacordo parcial para com aquilo que disse o David. Ele referiu muito bem, são fontes, existem fontes que suportam uma taxa de renovação de 6 vezes por hora, outras uma taxa de renovação de 12 vezes por hora, mas preconizam isso para ambientes altamente, com uma carga viral muito grande em termos de ambiente hospitalar. Ou seja, nós não podemos ter a veleidade de querer transformar todos os gabinetes de medicina dentária num bloco operatório. Seria eficaz, com certeza, mas nós quando se fala em decisões políticas ou decisões administrativas ou decisões na área da saúde, nós não nos podemos preocupar unicamente com a eficácia. Eu costumo falar disto e não tenho tempo aqui para explicar a diferença, mas nós temos de ter medidas que sejam eficazes, medidas que sejam eficientes e, nomeadamente, medidas que sejam efetivas. E quando falamos de um contexto de medicina dentária privada, interessam-nos as medidas efetivas, são aquelas que vão beneficiar a maioria da população, que é o nosso alvo em termos de saúde. E, portanto, essa questão dos 6 ou 12 renovações por hora é uma questão que não é consensual, não está verdadeiramente tipificada e especificada para a medicina dentária, portanto, uma extrapolação que nós fazemos, nós também temos nas normas de orientação clínica que fizemos dentro do grupo, mas que temos de ter algum cuidado na sua interpretação. E falamos do terceiro nível. Quarto nível, e aqui está a polémica, que é a purificação do ar ambiente. Ora, nós não podemos ter também aqui um desejo de repente, passar a esterilizar todo o ambiente que nos rodeia, inclusivamente o ar que respiramos. Sob ponto é disso, eu penso que pode pôr em causa a própria existência da raça humana. Portanto, nós temos que ter algum cuidado aqui e temos que responder a perguntas, e eu vou voltar a este ponto já para terminar, Miguel. É só dizer que este é o quarto ponto, que é a purificação do ar ambiente e o mais complicado, e que o quinto ponto ao nível de proteção é a utilização do equipamento de proteção individual adequado, e isso também nós já fazemos. Ou seja, nestes 5 níveis de atuação, os médicos dentistas atuam regularmente e bem em 4 deles, e o que resta, que é aquele que vai dar um pouco mais de discussão, é a necessidade ou não de purificar o ar ambiente. Ora, nesta matéria, então, surge a poluição científica, comercial, marketing, etc. Porquê? Porque, primeiro, o facto da DGS não referir no seu documento, e gostava de referir isto, sobre as profissões que produzem aerossóis, não referir a medicina dentária, diz muito daquilo que é a DGS, diz muito de outras coisas que eu aqui me vou abster de comentar e que o farei no sítio próprio e nas instituições próprias. E sobre isto não direi mais, penso que é, no mínimo, vou usar apenas um adjetivo, uma vergonha, em termos institucionais. Agora, nesta questão de purificar o ar ambiente, a primeira coisa que nós temos que responder é: nós necessitamos ou não necessitamos de descontaminar, purificar o ar do nosso microambiente dos gabinetes. E nisto não há qualquer estudo, neste momento, estudo científico bem desenhado, que compare os diferentes níveis, os diferentes purificadores e meios de contaminação do ar no ambiente da medicina dentária. Portanto, nós não sabemos, primeiro, se temos que descontaminar, se há essa necessidade, e se tivermos, qual é o equipamento que devemos usar. Mas não está sequer determinada, Miguel, qual é a carga viral que existe e que é necessária para ver o nível de infecciosidade do vírus, em termos do ar interior no gabinete de medicina dentária. Portanto, enquanto não houver isto, tudo aquilo que nós dizemos são extrapolações, são suposições, e por vezes é mesmo machismo. Portanto, temos de ter algum cuidado, porque se um político tomar como base decisões nestes mesmos pressupostos que eu acabei de dizer, nós arriscamos a ser alvo de uma norma que não vem beneficiar ninguém, muito pelo contrário. Segundo, muitas destas tecnologias que estão preconizadas, e muito rapidamente, não vamos esquecer de algumas, desde o UVC, desde o ozono, desde o ácido hipocloroso, desde o peróxido de hidrogênio, desde a pulverização eletrostática, desde os filtros EPA, filtros UPA, desde o plasma frio, filtros de carvão, etc, etc. Tudo isso carece de sustentação sobre efetividade adaptada ao nosso ambiente. Portanto, nós não sabemos realmente se necessitamos e o que é que necessitamos, qual é o melhor método. Portanto, não há bases para tomar uma decisão que, primeiro, defenda os interesses de saúde pública e dos nossos pacientes. E, por último, e é importante não esquecer isto, como se trata de uma realidade e tecnologias relativamente novas, e esta é a última, mas não é menos importante, nós temos que realçar e temos a obrigação de dar ênfase a uma matéria que foi esquecida. É que muitas destas metodologias usam para a purificação do ar sistemas que provocam efeitos adversos e indesejáveis, quer para o ser humano, quer próprios instrumentos e materiais dos nossos gabinetes. E, portanto, carecem de uma análise prévia para instituirmos o protocolo adequado, sob pena de, com o intuito de idealista purificar o ambiente dos consultórios, estamos daqui a uns anos a sofrer de uma patologia profissional causada pelos meios de contaminação. Portanto, isto é um assunto muito complexo e que eu acho mais prudente
mais por dentro, e esta é a minha opinião pessoal, e tenho partilhado com muitos colegas dentro do grupo de trabalho, é que existem muito mais dúvidas do que respostas e que neste momento o que podemos promover é o conhecimento científico, a investigação nesta matéria, evitar compras precipitadas promovidas por agência, por marketing, por interesses comerciais, por índices emocionais, por pressão do público ou mesmo por intervenções em programas cor-de-rosa, seja na televisão, de rádio, webinars, o que seja. Portanto, eu aconselho alguma prudência e uma postura que seja uma postura correta naquilo que nós entendemos que é a saúde pública e a prevenção epidemiológica. Obrigado, João. Eu acho que tu fizeste uma intervenção que, de certa forma, foi uma voz de, mais de tudo, além de sensatez, bom senso, ponderação, foi de consciência para aquilo que a classe neste momento precisa. Há realmente muita contra-informação e tenho aqui um comentário da Maria João Calheiros Lobo que eu vou mesmo dizer. João Carlos Ramos, com sensatez, sem medo de dar nome aos bois, neste caso, os nossos consultórios não pode ser considerado um covidário e eu acho que é prudente da nossa parte pedir, exigir que nas equipes que são de expert e que acabam por orientar as decisões políticas, se traga e se leve evidência para aquilo que é a medicina dentária. E nesse sentido, aquilo que é notório, há aqui uma grande lacuna, uma grande perda relativamente à representação da classe. Por isso, muito obrigado, João Carlos, pela participação. Foi um prazer, Miguel, e parabéns. E se porventura teremos aqui só tudo este aqui, o João Carlos deu aqui um avanço relativamente àquilo que eram os modelos que existem e qual a evidência. Eu não vou estar a elencar, ele falou deles todos, mas aquilo que se vê é que realmente há aqui um vazio de orientações e vemos que, de certa forma, a indústria acaba também por se tornar quase ver aqui este mercado e perguntamos nós em que se baseia para nos dar estas soluções e estas orientações. Por isso, eu não sei, Sofia, se tu no âmbito da medicina dentária, a tua experiência eu sei que é num amplo meio hospitalar, privado, mas se no âmbito da medicina dentária arriscarias a dar aqui alguma recomendação do que seria esta palavra de ponderação e de sensatez para uma classe que está ansiosa de abrir os seus consultórios, mas que tenho a certeza que não se tornou nenhum covidário seguramente, não é? Certo. É verdade, João. Miguel, desculpa. Aquilo que eu estava a dizer, que tem sido a nossa experiência, nós temos mais, neste momento, temos mais dúvidas do que certezas. Ou seja, face a estas questões, há recomendações, mas tem pouca evidência e pouca robustez do ponto de vista de tomada de decisão. Não ficamos muito confortáveis com as abordagens das empresas, não é? Que não é isso que nos faz tomar a decisão. A tomar a decisão tem que ser evidência científica que suporta a tomada de decisão e que neste momento não é robusto e, portanto, há recomendações, por exemplo, eu depois posso partilhar, se quiserem, há recomendações da Ordem dos Engenheiros, que falam sobre a engenharia da climatização, há uma recomendação do CDC relativamente ao ambiente em hospitais, que diz que podem ser úteis para ajudar na purificação do ar, mas tem aqui alguns requisitos de utilização, portanto não são claros a dizer use, ok? Por isso nós, por exemplo, ainda vamos ter uma reunião amanhã no hospital para decidir efetivamente aqui algumas questões, nomeadamente a questão das pressões, pressão negativa, pressão positiva no bloco operatório, porque estamos a tomar decisões onde há pouca sustentabilidade e, portanto, a nossa experiência muitas vezes é empírica e de bom senso, com muita avaliação disto, o custo versus o benefício, não é? Portanto, neste momento, a tomada de decisão, a ponderação é uma recomendação. O tema é que não existe investigação suficiente para suportar a tomada de decisão. Por isso, volto eu, back to basics, este conjunto de medidas que já existem, que
que há evidência que produzem resultado e no efeito sinérgico da utilização destas medidas todas básicas de controle de infecção, elas funcionam quase como uma cadeia, portanto cada um dos elos é tão importante para manter a força delas todas e, portanto, em vez de investir em novos equipamentos, claro que também o teremos que fazer se justificar e se a evidência vier demonstrar que são custo-efetivos, mas até lá vamos ponderando e implementando aquilo que sabemos que efetivamente resulta. Obrigado. Mas é uma discussão que temos também, é uma discussão que está em cima da mesa neste momento. Eu acho que se me levou a lançar estes debates é porque eu acho que precisamos de debater de uma forma séria, não haver precipitações e, acima de tudo, não haver aqui um marketing, desculpem a expressão, um marketing bacoco de populismo fácil que não traz evidência. No fundo, nós somos médicos, temos que nos comportar como médicos e eu acho que a evidência científica está acima de tudo e o nosso último debate trouxe-nos isso. David, gostava também de perguntar, eu vi ao longo da tua apresentação e já foi focado aqui, o trabalho do Covid Medicina Dentária 2019. Eu estou por dentro, sei o conjunto de colegas e a equipe que desenvolveu este projeto. Foi um trabalho titânico, diria eu, deu resultados e mostrou que da parte da medicina dentária há sem dúvida experts e capacidade, como o João Carlos Ramos disse, capacidade de mostrar que estamos aqui para dispor de informações. O que é que está a faltar daquilo que tu, como médico de saúde pública e alguém que contacta muito com o Serviço Nacional de Saúde em várias vertentes, o que é que está a faltar para a medicina dentária ser mais ouvida e não estar à espera, de certa forma, das orientações que vêm desfasadas, quer no tempo, quer da realidade? Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que aquele documento que foi emanado pelo grupo Covid-19-MD, de facto, é um documento muito bem estruturado e que, de facto, responde a perguntas muito importantes e muito direcionado, de facto, para a medicina dentária. E está muito bem estruturado, tem uma evidência científica, portanto, muito consistente. E eu creio que, eu há bocadinho, portanto, a definição que eu dei dos PGAs, que estava na norma número 7, relativamente a esta questão da pandemia do Covid-2019, é uma norma transversal. Portanto, temos que alertar primeiro para isso. É uma norma transversal para todos os cuidados de saúde. Portanto, é normal. Eu posso-vos dizer, por exemplo, da minha experiência pessoal, eu trabalho no Preto Hispano e eu utilizei aquela definição de PGA e recebi um e-mail do diretor da Gastro muito chateado a dizer: então, as PGAs não têm... Ninguém considerou os procedimentos de gastro nas PGAs? E o que eu tenho a dizer, olha, doutor, é assim, as PGA é um documento transversal, a DGS tem um documento transversal e, portanto, não pode contemplar todas as especificidades. E, portanto, daí eu creio que eu não estou a desculpar a DGS por não ter lá a definição de PGAs específica para a medicina dentária. Eu só estou a dizer que, a nível de cuidados de saúde, há tantas especificidades que muitas vezes é difícil, em documentos tão gerais, ter essas especificidades, ok? Tendo dito isto, eu acho que, assim, perante o documento que foi feito, que está tão bem elaborado, eu acho que este documento deveria de facto ser subscrito pela DGS e estar disponível para os colegas de medicina dentária, sem dúvida, porque me parece muito interessante e eu de facto achei muito interessante porque eu já estava a preparar a apresentação quando o documento saiu e era muito subponível em muitas áreas. Eu só queria alertar aqui, falou-se muito dessa questão da purificação do ar, descontaminação do ar, pronto. E falou-se daqueles níveis até, o João falou daqueles níveis que eu também falei, não sei se reparam, naquele slide onde eu tinha as várias caixas, não é? Controle de foco, que é o doente, isto é mais ou menos como o modelo do queijo suíço, não é? Sob o ponto de vista de risco, não é? Em que o queijo suíço tem vários buracos e à medida que a gente vai passando um buraco, vai aumentando o risco. E, portanto, se nós tivermos
uma série de buracos na mesma Alinhados. no mesmo alinhamento, o risco vai se tornar num acontecimento adverso. E, portanto, se naqueles 3 níveis nós obedecemos, por exemplo, ele definiu 5 níveis, pronto, eu coloquei aqui a extração do ar com a purificação do ar, pronto, purificação, descontaminação, no mesmo nível, mas pronto, poderá considerar-se os 5 níveis. Se nós considerarmos o controle de foco, isto é, o inquérito epidemiológico ao doente. Segundo, utilização correta da EPI. E daqui devo também alertar para uma coisa, que, de facto, quando há a questão dos PGAs, convém que vocês usem um respirador. E, portanto, normalmente, os médicos dentistas usam máscaras cirúrgicas. Isto não é suficiente para proteger de PGAs. Atenção. E estamos a falar aqui num período de pandémico / pós-pandémico, onde nós temos que considerar, eventualmente, doentes assintomáticos. E, portanto, aquilo que eu aconselharia era aos médicos dentistas, sempre que realizarem estes PGAs, utilizarem respiradores classe P2 ou P3, e não máscaras cirúrgicas, está bem? Isso, em vez de estarmos a investir, como o João estava a dizer, em purificadores de ar, não é? Eu creio que a grande importância, e, portanto, isto é o nível 1, controle de foco, 2, equipamento de proteção individual, 3, a questão da aspiração eficaz, isso também é muito importante, não é? O 4, a questão da extração do ar, renovação do ar. Ora bem, a renovação do ar pode ser feita com janelas abertas. A extração do ar pode ser feita com ventoinhas de extração. Não é preciso tecnologias, não é? Agora, aquilo que de facto, e eu transpus um bocadinho, obviamente, se calhar é defeito meu, a realidade hospitalar, é que de facto deverá haver no mínimo 6 renovações de ar. Pronto. Isto obviamente considerando que em salas de tratamento, quando há emanação de gotículas e partículas, possa haver uma renovação de ar mais eficaz. Pronto, perante esta incerteza de tudo isto e perante também a certeza de que é quase impossível tornar os nossos consultórios e gabinetes médicos dentários em unidades quase hospitalares, aquilo que eu julgo que é imperioso, e tem-se visto aqui também, vejo aqui a Adriana Cabral falar, é exatamente nós temos como classe que exigir e de certa forma cada vez mais trabalhar com grupos de experts para que a validação que vai acontecendo de evidência científica possa estar disponível para os colegas e para os médicos dentistas e readaptarmos àquilo que será um cenário pós-Covid, sem incertezas e sem precipitações, por assim dizer, sem alarmismos, e eu julgo que esse é um ponto crucial. Eu, de certa forma, acho que a nossa discussão por hoje nós já estamos com 1h e mais de um quarto de debate. Nós tínhamos combinado não ultrapassar muito isto. Tenho a certeza que este tema é um tema polémico, é um tema cheio de incertezas. A Sofia e o David, o João também falou sobre isto. Aquilo que eu também sei é que nós temos muito boa vontade, muita capacidade, vimos isso já por um grupo vasto de colegas, temos é que trabalhar, como a Sofia disse, de forma sinérgica, e eu julgo que nos está a faltar muita sinergia institucional para que as nossas orientações possam ter a melhor aplicabilidade possível. E por último, gostava apenas de dizer a todos que me foram mandando mensagens, muitas delas particulares, a dizer que as apresentações vão ficar disponíveis. Certamente aquilo que é o meu apelo neste debate é tentar que toda a classe discuta o assunto de uma forma muito séria, sem precipitações, sem quase populismos, como há pouco lhe chamei, ou sermos um bocadinho tendenciosos, mas discutirmos isto coletivamente, com pessoas certas, com validação científica, e ter a certeza que se superarmos estas interrogações e se as debatermos e refletirmos, eu tenho a certeza que vamos encontrar as melhores soluções, e como nós sabemos, as melhores soluções são normalmente sempre as mais simples. Por isso, esperemos que a simplicidade e o bom senso continuem a imperar aqui. Agradeço a todos, agradeço também ao David, à Sofia e também ao João Carlos Ramos pelas excelentes participações, porque nos fizeram certamente sair não só com dúvidas, mas
dúvidas que eu julgo que são dúvidas construtivas para aquilo que é a contínua evolução desta pandemia e certamente é dúvida através de dúvida que nós vamos chegar às soluções e os nossos debates têm que servir para isso. Muito obrigado a todos que nos estiveram a ouvir e eu prometo desta vez colocar a gravação online, porque a minha capacidade técnica desta vez funcionou. Obrigado e até breve, está bem? Muito obrigado a todos. Obrigada.